Vou pedir aqui aos amados, paz do Senhor mais uma vez, noiva de Cristo. Vou pedir à igreja para abrir Filipenses, carta de Paulo à igreja de Filipos, Filipenses 4, versículo de número 8. Filipenses 4, versículo de número 8. Vou ler aqui e cada um irá acompanhar nas suas versões, na tela, nas suas Bíblias, em nome de Jesus. Assim diz a palavra do Senhor. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensei. Amém. Podemos tomar assentos? Que Deus possa nos ajudar e nos abençoar. Amém? Quero em primeiro lugar agradecer a Deus pela minha vida, pela vida da minha família. Deus tem dado graça e Deus tem nos abençoado bastante. Amém? E eu quero agradecer a Deus por isso. Ele tem sido mesmo muito, mas muito bom. Gratidão a Deus. Agradecer ao ministério da igreja, ao núcleo da igreja, pela oportunidade que me concedeu de poder estar aqui diante dos irmãos para mais um dia partilharmos a palavra de Deus. Amém? Aqueles que nos acompanham das redes sociais, sintam-se saudados e abençoados em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados, nós aqui, primeiro eu fui muito desafiado com esta palavra. Amém? Aquela palavra que, como disse o pastor Aline Tombe na quarta-feira passada, existem palavras que nós apanhamos porrada. Amém? Aquela palavra que você até tem vergonha de subir ao púlpito, porque ela fala tanto de si, que você precisa tanto de mudar, que você sente vergonha até, porque às vezes passa pela sua mente, nem que seja por um pouco, que você está sendo hipócrita. Mas é por isso que Deus fala. Exatamente para não permanecermos na mesma situação em que nós estamos. E eu quero agradecer a Deus porque esta palavra me abençoou bastante, a mim em primeiro lugar, e espero que também possa abençoar a vida da igreja. Amém? Amém. Eu trago aqui como tema, que pensamentos têm ocupado a sua mente? Que pensamentos têm ocupado a sua mente? Pergunta ao seu irmão ao lado, que pensamentos têm ocupado a sua mente? O outro do lado, que pensamentos é que tem ocupado a tua mente? Glória a Deus, amém. Amém. Amados, este livro foi escrito pelo apóstolo Paulo, um homem que eu digo que o cristianismo e o evangelho é o que é hoje, graças a ele, em grande medida. Eu costumo dizer que Paulo é um dos maiores escritores do Novo Testamento. Quase a metade dos livros do Novo Testamento foram escritos por este que perseguia a igreja, mas que foi alcançado pela graça de Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Hoje, se estamos aqui, creio que é pelo trabalho das viagens missionárias, do trabalho que Paulo fazia em espalhar a palavra do Senhor. Amém, igreja? Paulo fez um grande trabalho. E eu sou como dizem hoje em dia, fã, né? Mas não chega a ser ídolo, porque idolatria já é pecado, amém? Mas me inspiro e me alegro pela vida do apóstolo Paulo, porque ele nos abençoou e muito, e continua nos abençoando até hoje. Alguém que viveu há 2000 anos atrás, cerca de 2000 anos, mas até hoje o nome de Paulo é proclamado. Amém? A importância de vivermos por um legado e não por coisas do momento. Amém? É isso que nós temos aqui. Ele escreveu esta carta para a igreja de Filipos por volta do ano 62 a 63 depois de Cristo. Esta é conhecida como uma epístola da alegria, porque fala da suprema alegria de viver em Cristo Jesus. Este é o tema central do livro de Filipenses, amém? Então, Paulo, na verdade, escreveu esta carta juntamente com os seus cooperadores Silas, Timóteo e Lucas. Isto na sua segunda viagem missionária, amém? E a igreja de Filipos,
o destinatário dessa carta é uma igreja que foi fundada por Paulo. Amém? Foi fundada por Paulo. E Paulo tinha um carinho muito especial pela igreja de Filipos, assim como a igreja de Filipos pelo Paulo. E um exemplo que nós notamos muito grande é que a igreja de Filipos participava muito financeiramente nas viagens missionárias do Paulo. Amém? Sempre, por várias vezes. Nós podemos encontrar isso em Filipenses, nesse capítulo que nós lemos, versículo 15 a 16. Vamos ver aí que Paulo, na verdade, recebe esta carta como um dos propósitos, aliás, quando envia esta carta, é exatamente para agradecer mais uma oferta que ele vinha recebendo do enviado da igreja de Filipos, que é o Epafrodito. Esses nomes são um pouco complicados, mas ele estava recebendo uma ajuda financeira, mais um apoio da igreja de Filipos. Então aqui demonstra que havia um carinho muito especial entre Paulo e esta igreja que ele fundou, amém? E Paulo também escreveu esta carta para atualizar a igreja de Filipos acerca da sua situação atual. Antigamente não havia esses telefones que nós temos, era tudo com base em cartas, então ele tinha que dizer: eu estou nesta situação, preso, mas estou alegre. E um dos outros motivos ou propósitos que ele escreveu é para encorajar a igreja a perseverar com Cristo, a crescer em unidade, humildade, alegria e paz. São esses três propósitos. Queria agradecer pela ajuda que sempre recebia da igreja de Filipos, também quis atualizar a sua situação, como é que ele estava, em que circunstâncias ele estava, e também encorajar a igreja de Filipos a permanecer firme na sua caminhada cristã, sempre caminhando junto em alegria, em unidade, humildade e tudo isso para que Deus realmente abençoasse a eles, amém? Dizer que hoje eu trago aqui este tema que parece muito simples. Eu não sei se realmente eu vou conseguir transmitir esta mensagem do jeito que Deus tocou o meu coração. Às vezes já é essa questão. Mas aqui eu trago um tema muito importante. O que tipo de pensamentos tem predominado na nossa mente? Então aqui o nosso foco, na verdade, será a mente. Esta máquina aqui, que na verdade essa máquina é o comando. Eu digo que é o comando que dirige, que faz com que todas as nossas ações acontecem. Tudo começa daqui. Por isso a importância de termos em nossa mente coisas que realmente vão nos edificar, nos fazer crescer, nos abençoar, porque tudo parte daqui. Amém, amados? Diga ao seu irmão ao lado que tudo parte da sua mente. Tudo parte da sua mente. Amém? Nossos sentimentos, nossas emoções não surgem por acaso, não caem de paraquedas, pá, e você faz o que você faz. Quando você faz um gesto de amor, de ódio, de raiva, aquilo que acontece no mundo, qualquer coisa que seja, não acontece por acaso. Tudo tem um início e tem um comando, que é exatamente o que acontece na nossa mente. Amém? Paulo estava aqui fazendo uma série de exortações à igreja de Filipos, e aqui no versículo 8 encontramos também mais uma outra exortação que ele fazia para a igreja. Amém? Então eu vou falar aqui um pouco de um ponto de cada vez, mas queria dizer que este versículo número 8, na verdade, nada mais, menos é que um filtro. O irmão David está aqui? Eu estava conversando ontem com ele, eu descobri que ele entende de carros, mas todos aqui eu acredito que entendem um pouco de carros. Conhecemos o que é um filtro, né? Sim. Temos filtro de ar, filtro de óleo, filtro de diesel. Para que serve o filtro? Para não permitir a passagem de impurezas para onde o produto tem que chegar. Se é ar que precisa de ser alimentado na viatura, existe um filtro de ar para não permitir a passagem de impurezas, poeira, partículas que podem danificar aonde o ar tem que chegar. Mesma coisa óleo. Existe filtro do óleo para não chegar um óleo sujo, contaminado ou com areia no motor. Porque quando isso acontece, o que vamos ter aí? Vamos ter um motor já a gripar, a falhar e até morrer. É a mesma coisa, amados. Este exemplo peguem para este versículo 8. Paulo está nos trazendo que devemos ser homens e mulheres que filtram as coisas.
Nós devemos selecionar aquilo que deve passar da nossa mente. E tudo que não é certo daquilo que ele descreve aqui, nós não devemos permitir que passe pela nossa mente. Amém. Amém? Amém. Eu vou dar aqui o filtro. Filtro, assim como o filtro de carro, é filtro para que a igreja consiga não permitir com que todo o lixo que este mundo oferece entre pela sua mente. E isso vai trazer consequências nas suas ações. Não há como, amados. Quando nós não controlamos o que entra, o que alimenta a nossa mente, nós vamos fazer coisas que não glorificam o nosso Deus. Amém? Amém. Estamos juntos até aqui, amados? Amém. Graças a Deus. Quando nós não usamos os filtros, amados, acontecem algumas coisas. Como, por exemplo, vamos lá dar aqui alguns exemplos. Por que nós ficamos ansiosos? Por que aparece a ansiedade? Temos aqui psicólogos que eu não sei se ainda vou conseguir falar uma coisa que vai ao encontro. Mas geralmente a ansiedade vem por conta do fruto de pensamentos de medo. Quando nós alimentamos pensamentos de medo na nossa mente, o que isso vai gerar? A ansiedade. Quando nós temos uma outra coisa que acontece, que é o medo, o próprio medo. É um pensamento que nós alimentamos em relação a ameaças. Quando nós nos sentimos ameaçados, a raiva é por conta de pensamentos de injustiça. Este irmão me fez mal, este irmão não devia ter feito isto, este irmão isto, aquilo. E o que isso acaba gerando? Raiva, por conta de pensamento de injustiça que nós temos. Que fomos injustiçados. E quando isso passa pela nossa mente, acaba gerando raiva. Temos aqui ciúmes. Ciúmes vem de pensamento de insegurança, de medo de perder alguma coisa. Eu não quero perder isso, este é precioso, ou desconfiança, o medo de querer perder alguma coisa. Gera na pessoa ciúme, e esse ciúme se manifesta no físico. Começa aí aqueles que chamam, não sei se chamam autoritário, ou aqueles extremamente controladores, e começa aí uma série de comportamentos que são nocivos para o homem e que não agrada a Deus. Amém? Amém. Ok? Então, vamos lá ver aqui o que diz a palavra. Algumas versões, eu não sei qual é a versão aí, podemos colocar aí o versículo 8 novamente. Quero ver no início se vem quanto ao mais. Há algumas que vêm finalmente. Ok, aí também tem a mesma versão que a minha. Algumas versões dizem, finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro. É a primeira coisa aqui. Estamos a falar daquilo que deve alimentar a nossa mente. Aquilo que deve entrar na nossa mente. Paulo está a dizer aqui, temos que pensar em tudo que é verdadeiro. Amém? Amém? Podem me ajudar colocando aí Salmos 119, 160? Bem rapidamente. Quando nós falamos de pensar naquilo que é verdadeiro, nós estamos a falar de pensar em coisas honestas, reais, rejeitando toda mentira e falsidade. Rejeitar toda mentira e falsidade. Amém? Nós não temos que ser pessoas que vivem trabalhando na nossa mente falsidade, coisas de mentira, fofocas, situações que em nada são reais. O que diz esta palavra? Podemos ler aqui? Eu vou dizer exatamente aquilo que é verdadeiro. A tua palavra é a verdade. Podemos ler juntos aqui? A tua palavra é a verdade, desde o princípio, e cada um dos juízos da tua justiça dura para sempre. Amados, irmão Marcelo, mas que verdade é essa? Meus amados, nós a verdade já temos, é a palavra de Deus. A verdade nós já temos, é Jesus Cristo. Ele próprio disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade, a palavra de Deus é a verdade. Se nós pegarmos esta palavra de Deus e ser realmente o que alimentamos a nossa mente, com certeza teremos a consciência que a palavra de Deus não nos recomenda a mentira. Amém? Que a mentira não alegra o coração
de Deus e muitas outras coisas. Então, a verdade que nós temos, amados, é a palavra de Deus. É Jesus. Se nós procurarmos saber quem é Jesus, o que a palavra diz, com certeza nós não vamos cair na mentira. Não vamos ser aqueles que promovem a mentira. Ouviste o que aconteceu? Nem tem certeza se é verdadeira a informação, mas nós propagamos informações falsas. Informações que não são reais. E que criam grandes constrangimentos e problemas nas famílias, nos relacionamentos entre os irmãos, por conta de nós sermos aqueles que partilham coisas que não são verdadeiras. Amém, igreja? Que Deus possa nos ajudar e nos abençoar. E nós temos aqui um grande perigo. Grande perigo. Temos aqui um grande perigo. Satanás, ele não gosta da verdade. Amém? E uma das coisas que ele faz é distorcer a verdade. Isso aconteceu no Jardim do Éden. Pode colocar Gênesis, capítulo de número 3. Vamos lá ler o versículo 1. Acho que 1 até 2 ou 3. Vamos ver o que diz. Gênesis 3. Veja o que diz aqui. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Vamos continuar. E disse a mulher, a serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morais. A seguir, veja lá Satanás, o que diz aqui logo a seguir? É aqui onde me interessa. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Depois continua a dizer, pode ir colocando o versículo 4, eu vou caminhando. E ele diz que ele, Deus, na verdade, só não quer que os vossos olhos se abram para vocês conseguirem ver o que é bom e o que não é bom. É o que a serpente estava a dizer para Eva. Satanás faz isso hoje. Ele distorce a palavra de Deus. Nós ouvimos aqui todos os dias a palavra de Deus sendo ministrada, todos os dias. Culto de doutrina, culto público, orações de intercessão matinais, a palavra é pregada, Mas Satanás sempre vem ali e coloca alguma coisa. Mas uma vez só. Não vai fazer nada. É o que aconteceu aqui. Eles deixaram a verdade, que era a palavra de Deus, que era aquilo que Deus disse, e ouviram a voz de Satanás. E aconteceu tudo o que aconteceu até chegarmos aonde nós chegamos. Amém, igreja? Há um grande perigo. A igreja precisa estar vigilante, precisa estar atento. Quando conhecemos a palavra, nós não vamos deixar que qualquer demônio tente nos escravizar e tentar distrair ou distorcer aquilo que é a palavra de Deus. Amém? Palavra de Deus, amados, não há um ponto a mais, não há um ponto a menos, não se diminui, não se aumenta. Esta palavra é a mesma, ontem, hoje e eternamente. Então não pode aparecer alguém te dizer alguma coisa diferente daquilo que você ouviu da palavra de Deus. Correndo o risco de ser escravizado, de cair no pecado e de perder a comunhão com Deus. Amém, igreja? Devemos pensar em tudo que é verdadeiro. É o primeiro ponto. Estamos a seguir os pontos que Paulo falou aqui. Os outros serei bem rápido. Esse primeiro era o mais longo. Então, precisamos pensar em tudo que é verdadeiro. E a verdade é a palavra de Deus. Se conhecermos a palavra, não vamos viver na mentira. Não vamos ser mentirosos. Não vamos ser aqueles que são aliados a mentiras, a falsidades. Porque Deus não se alegra com isso. E isso não edifica a nossa mente. E isso, de certa forma, contamina o nosso corpo e acaba criando reações negativas no nosso dia a dia. Aleluia! Vamos lá, ponto número 2. Pensar, Paulo está a nos dizer que devemos pensar em tudo que é honesto. É outro pensamento que devemos alimentar a nossa mente. Em tudo que é honesto. Vai colocando aí, amado Titus, xará do nosso ancião. Titus capítulo 2, versículo 7. Neste ponto, amados,
o próprio ponto já diz. Pensar em tudo que é honesto. Essa palavra honesto já nos diz alguma coisa. É falar a verdade, não roubar, cumprir com a tua palavra. Ser honesto é isso. Amém? Ser honesto é isso. Vamos lá ver o que diz aqui antes de eu ir me alongando. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. Amém. Alguém tem outra versão? Mas ok, essa versão também é boa. Amém? Somos chamados a sermos exemplos. Nós não somos pessoas que se metem em situações que nos causam vergonha e vergonham o nosso Deus. Atos de corrupção, de falsidade, tudo isso, de mentira. Quer dizer, pessoas lá fora já nos rotulam de coisas que em nada engrandece e glorifica o nome de Deus. Paulo nos chama a alimentarmos pensamentos de honestidade e esses pensamentos vão gerar coisas boas, amados. Uma pessoa honesta nunca vai ser uma pessoa que anda de qualquer maneira. As pessoas vão confiar, as pessoas vão dar oportunidade, ele vai crescer, vai ser abençoado pela sua honestidade. Mas quando alguém é mafioso, um crente mafioso, que mente, não tem palavra, amado, amanhã vou te passar, amado, amanhã estou aí. Nós temos que ser escravos da nossa palavra. Amém, povo de Deus? Nós temos que ser escravos da nossa palavra. O que nós temos de mais valioso é a nossa palavra. É o nosso nome. É a nossa honra. Amém? O resto é resto. É disso que você vai ser lembrado amanhã. Eu falei aqui de Paulo. Estamos aqui a falar de Paulo. Há alguém que rotula Paulo com uma coisa boa. Até aquilo que perseguia a igreja quase que já ficou esquecido. Só olhamos coisas boas. É isso que nós devemos viver. É isso que nós queremos ver na igreja de Cristo. Amém? Pessoas que são chamadas de honestos, sinceros, justos. Aliás, justo até vamos vir mais lá à frente. Tem outra parte de justo aí. Amém, igreja? Precisamos de ser honestos. Precisamos de ser honestos. Falar a verdade. Não roubar. Se dá um troco a mais no supermercado, você ter capacidade de dizer: ei, irmão, você aqui me deu troco a mais. É honestidade. Isso é honestidade. Amém? Não é passar na nossa cabeça: acho que ele não prestou atenção a matutar aqui. Leva aquilo, guarda, vai usar, está a procurar maldição para a sua vida. A pessoa vai ficar a chorar porque as suas contas não fecharam, toda a noite a chorar diante de Deus. E você, o que acha que vai acontecer com alguém que está a chorar porque você roubou o dinheiro e ele nem teve como fechar as contas? Talvez até foi dado processo lá onde trabalha. Sabe que cada ação nossa tem uma repercussão e uma consequência muito grande. É necessário termos essa capacidade de pensar desse jeito. Amém, igreja? Amém. Graças a Deus. Então, pensar no que é honesto. Devemos ser pessoas honestas. E é isso que nós devemos pensar. Se pensarmos com honestidade, vamos viver honestidade. Amém? Eu disse que isto aqui é a máquina de comando, é o motor do nosso corpo. Tudo parte daqui e nós executamos. Então coloque esse pensamento de honestidade, que eu sou honesto, eu não roubo, eu falo a verdade. Quando for a fazer um compromisso, quando for a falar alguma coisa, lembre-se disso, que eu tenho que ter um pensamento de honestidade. E você vai falar coisas de honestidade quando você alimentar a sua mente com a honestidade. Amém? Podemos ir, ponto número 3, vamos lá. Primeiro já vimos o que é verdadeiro, tudo o que é honesto. Depois tudo o que é justo. Provérbios 21:3, meus amados. Vamos a isso. Somos chamados, amados, a agir com retidão, imparcialidade, equidade e respeitando regras. Vamos lá. Fazer justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que Fazer justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor que sacrifício. Nós temos que ser pessoas justas. Temos que agir com imparcialidade. Sabe o que é imparcialidade? É você não estar do lado de ninguém, estar do lado da verdade, estar do lado daquilo que é certo, do que é correto. Isso é que é ser justo.
Uma pessoa justa é uma pessoa que, mesmo estando presidente da República, estar um camponês, se houve uma falha do lado daquele que é grande, você ter capacidade de dizer que não, este senhor tem razão. Por isto, porque a palavra diz isto. Não é porque é pastor, não é porque é evangelista, não é porque é ancião que ele sempre tem razão. Não, nós não queremos escovas na casa do Senhor. Escovas é lá, nos partidos políticos. Nós aqui não tratamos de escova. Nós aqui nos baseamos na verdade, que é a palavra de Deus. Amém, igreja? Amém. Agir com equidade. Ainda estamos na justiça. Agir com equidade. Equidade é o quê? Vamos lá ver. Estamos diante de uma situação de duas famílias. Precisam de uma ajuda. Ok? Estão precisando de alimentos. Uma família tem 5 agregados. A outra família só tem 2. Não podemos distribuir os alimentos de igual forma para as duas famílias. Agir com justiça envolve equidade. Termos a capacidade de dar, sabermos que 5 bocas naturalmente comem mais que 2 bocas. E sabermos distribuir aquilo que temos de forma equitativa, de acordo com a necessidade de cada um. Esse deve ser nosso posicionamento. Uma pessoa justa age com equidade. Amém, povo de Deus? Que Deus possa nos ajudar e nos abençoar. Temos que ser pessoas retas. Quando falam de pessoas retas, pessoas sérias. Pessoas que não são que nem o vento, está ali porque aquele é isto, porque este é influente. Ei, não. Nós não vivemos assim, nós vivemos pela justiça. Paulo está a dizer que a nossa mente, as nossas ações devem ser baseadas na justiça. Amém. É nisso que nós devemos pensar, é o que ele diz lá no final. Nisso pensei. Graças a Deus, que Deus possa nos ajudar e nos abençoar. Vamos lá ver o versículo, não o versículo, estamos no mesmo versículo, mas o ponto a seguir. Depois de justo disse, tudo que é puro. Amém? Tudo que é puro. Salmos, amados, 24. Salmos 24, versículo 3 a 4. Temos que pensar em tudo que é puro. A nossa mente deve estar limpa, sem intenções de maldade e malícia. Entenderam? Quando estamos a falar de pureza, é alguém que no seu coração não tem maldade, não tem malícia, não deseja mal a ninguém. Vamos lá ler o que diz a palavra aqui. Podem ler, eu sempre estou a virar aqui as costas. Temos aqui uma câmera. O monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Até tem uma canção na católica, que Senhor que entrará no santuário. Está aqui o versículo. Amém. Amém. Eu não sei se cantam no falecimento essa canção. Aqui cantamos também, mas é do falecimento, né? Sim. Glória a Deus, porque está a dizer quem vai entrar lá realmente condiz com a ocasião. Amém? Amém. Amados, nós temos que ser pessoas limpas e puras de coração. Glória. Nós temos que andar em paz. Não podemos ser pessoas que andam com raiva, com rancor. Não só raiva e rancor, alguns até fazem ações de prejudicar. Ainda se pelo menos estivesse a se matar sozinho, porque quando você sente raiva e rancor, você sozinho é que estará a morrer, porque isso é um veneno para si. Mas além de terminar consigo, não fica em paz, diz não, eu tenho que prejudicar aquele irmão. E fazer artimanhas, técnicas, um crente, um filho de Deus, para prejudicar o outro irmão. Não somos chamados a fazer isso, amados. Amém? Amém? Não somos chamados a isso. Somos chamados para ter pensamentos e para ter uma vida de pureza. Glória. Aleluia, povo de Deus. Amém. Nós não podemos ser aqueles que perdoam, mas continuam a guardar mágoa e a desejar mal ao seu irmão. Existem perdões falsos aqui. Sim. E isso não é pureza. Você acha que já está puro de coração, mas você não liberou um perdão sincero dentro de si. Se realmente você está nessa situação, ore, peça a graça de Deus. Diga, Senhor, eu liberei o perdão com palavras, mas o meu coração eu ainda sinto que ele está machucado, que ele ainda sente uma coisa que eu sei que não te alegra. Ore, amado,
e alimente a sua mente com pensamentos de bem. Não é ninguém que há de vir te colocar, dizer, amado, pense nisso. Essas coisas que estou a dizer, somos nós que temos que pensar e podermos agir de acordo com isso que nós estamos a dizer que é para pensar. Agora, se você quer esperar alguém vir te colocar alguma coisa, vai vir a serpente e vai te colocar, é aí onde você depois vai cair no pecado. Amém? Blinde a sua mente. O amado missionário, ele usa uma expressão, blindar. Está aqui, Paulo está a trazer as armaduras para você blindar a sua mente. Não deixar brechas para o inimigo usar-te. Aleluia, povo de Deus. Amém. Então, pensamentos de pureza. Temos que aprender a perdoar de verdade. Aprender realmente a estarmos em paz. Está a ver quando você dorme em paz? Uma pessoa quando dorme em paz, até o sono é diferente. É verdade ou mentira, amados? Uma pessoa que tem problemas dentro de si não há de dormir bem. Começa até com insônia, depois começamos a perguntar, até queremos ir comprar medicamento, comprimidos na farmácia. Amado, não é medicamento tudo. Outras coisas é aquilo que está dentro de si. É preciso liberar, é preciso tirar, é preciso limpar. E você vai ter um sono tranquilo, porque o nosso Deus é um Deus que dá sono tranquilo. Amém? É um Deus de paz. Se você estiver em paz consigo mesmo e com os outros, não tem como você ter um sono perturbado. Amém, igreja? Amém. Que Deus possa nos ajudar e nos abençoar. A palavra corrupção, ainda nesse ponto, e pecado, identifica muito este ponto que eu estou a dizer. Nós não somos pessoas que se envolvem em corrupção, amém, em pecado. Amém, amados? É difícil. Amado Blagoia, sempre digo e repito, ele é mestre em falar que a nossa natureza humana é pecaminosa. Nós estamos de pé, não pecando, é pela graça de Deus em Cristo Jesus. Não é porque somos fortes e valentes, é porque Deus nos dá essa graça por meio de Jesus. É aquilo que nós vivemos, somos alimentados aqui, que nos fazem permanecer firmes. Porque se dependesse da nossa carne, eu não sei aqui onde é que eu apanharia cada um dos irmãos aqui. Haveríamos de nos assustar. Se dependesse dos desejos da nossa carne, ficaríamos assustados. Precisamos continuar orando, pedindo sempre a graça de Deus. E que esse Jesus continue nos segurando e que continuemos firmes e fortes nessa jornada. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Vamos lá, ponto número 5. Qual é outra coisa a seguir depois de puro aqui? Tudo que é amável. Colossenses 3,12. Podemos colocar aí? Paulo aqui nos convida a cultivar o amor, a paz, a gentileza nos relacionamentos. Nos convida a cultivar o quê? A paz, o amor, a gentileza nos nossos relacionamentos. Não importa se é familiar, profissional, entre irmãos em Cristo, temos que cultivar isto. Por isso que ele está a dizer, tudo que é amável é aquilo que nós devemos alimentar a nossa mente e executar. O que diz aqui, amados? Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Amém, amados? Amém. Nós não podemos ser aqueles que criam confusão. Nós somos aqueles que promovem a paz, a reconciliação. Nós somos aqueles que amam, não aqueles que odeiam. Somos aqueles que amam. Paulo está nos convidando a promover o amor, a gentileza, fazer uma chamada para o seu irmão que está numa situação difícil. Amado, como é que você está? Está tudo bem essa situação que você está passando? Abraçar o seu irmão, visitar o seu irmão. Isso é que é ser amável. Amém. Temos que ter isso na mente, de que precisamos de alimentar a nossa mente e viver. Como eu disse, está tudo relacionado, tudo começa aqui. Quando nós começamos colocando estes pensamentos de que eu tenho que ser cortês, tenho que ter benignidade, compaixão, tenho que ter humildade para com o meu irmão, amar a ele, respeitar a ele, daqui, com certeza nós vamos materializar. A chamada telefônica será resultado daquilo que você começou na sua mente.
Amém, povo de Deus? Amém. Graças a Deus. Não sei se estou a correr muito, mas eu penso que a igreja está a pegar alguma coisa. Não podemos maltratar, falar mal, ser grosseiro com os nossos irmãos. Não podemos. Eu falei na célula, amados. Tivemos aqui a nossa última célula. Um dos pontos que eu falei ali, eu disse que mesmo aqueles que são os mais humildes e que estão abaixo de nós nunca devemos tratar com grosseria. Hoje em dia, porque você é um superior, isso é um desafio até para mim. Eu disse que esta palavra foi um desafio para mim. Às vezes você vir aqui pregar uma palavra que você sabe que aqui Deus tem que me ajudar, é difícil. Eu particularmente não sou uma pessoa que insulto palavrões, mas eu sou uma pessoa que por vezes eu me iro, de zangar, aquilo que nós chamamos de zangar, né? Sem precisar de dizer aqueles nomes feios de insultos que andam por aí, mas eu fico chateado. Mas aqui a palavra do Senhor está nos ensinar que nós não podemos ser pessoas grosseiras. Nós podemos sim exigir, não quer dizer que não ser grosseiro nós temos que ser parvos, porque imagina que você está numa situação de liderança, a pessoa está fazendo e desfazendo, não quer dizer que você tem que olhar, meu irmão, mas por quê? Não, amados, não, amém? Mas também não precisa humilhar, mas você exigir e colocar as coisas como elas são, porque mesmo no meio profissional existe lei de trabalho, existem procedimentos que se tomam quando alguém não tem bom comportamento, e é disso que nós devemos nos ajudar, nos apoiar, para podermos fazer valer aquilo que são os princípios, valores daquilo que nós acreditamos que a sociedade, que Deus acredita. Amém, amados? Amém. Não podemos ser grosseiros com ninguém, nem com aquele que trabalha na sua casa, nem com o seu colega, nem com o seu irmão, com ninguém. Precisamos de aprender a ser amáveis. Ser amável é também falar bem com a pessoa. Amém? E também falar bem com a pessoa. Que Deus possa nos ajudar e nos abençoar. Vamos lá. Este é o último. Depois tem mais uns dois que eu considero como Paulo usando um resumo. Se tiver mais coisas além dessas 6, ele englobou em duas últimas lá embaixo. Vamos ver. Esta aqui, por enquanto, posso considerar a última. Diz assim: devemos pensar em tudo que é de boa fama. Tem aqui. Tudo que é amável, depois de amável diz tudo que é de boa fama. Amados, é aquilo que eu já toquei um pouco. O nosso nome, a nossa reputação é muito importante. E nós devemos prezar por isso. Porque quando nós falamos, podem ir colocando aí, amados, Provérbio 22, versículo 1. Devemos zelar por uma conduta que inspire respeito e que fale bem da nossa fé. Fazer o que é louvável, ter boa reputação, evitar coisas de vergonha. As pessoas devem nos rotular, aquilo que eu disse anteriormente, nos rotular de coisas boas. Temos que ter uma boa fama. Esse nome é aquele mesmo que nós usamos no mundo. Ter boa fama. Quando você falar do irmão Kassamugi, a pessoa tem que ter ali, irmão Kassamugi, aquele homem muito abençoado. É um homem que gosta de Deus, gosta da palavra, ajuda os necessitados. É um irmão que visita. É uma bênção, irmão Kassamugi. É isso que eu estou falando de ter pensamentos de boa fama. As pessoas têm que olhar para nós e ver isso. Amém? Amém. Temos que ser pessoas de boa fama. O que diz aqui? Vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas. E o ser estimado é melhor do que a riqueza e o ouro. Vejam no início, vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas. Sabe, existem pessoas pobres financeiramente, materialmente, mas são pessoas muito respeitadas neste país. Mesmo quando há situações de pacificação, de reconciliação, situações grandes que precisam de uma pessoa idônea, acabam escolhendo essas pessoas não por aquilo que elas têm, mas por aquilo que a sociedade, o mundo, de forma como o mundo olha para ele. São pessoas que realmente vão ter credibilidade estando à frente de algumas coisas.
Por isso aqui está dizendo que vale mais ter um bom nome do que ter muitas riquezas. O que vale você ter muitas riquezas, mas na boca das pessoas não sai nada positivo a teu respeito? Será que isso realmente vale? Vale a pena? Vale a pena pessoas olharem para ti com respeito, com dignidade, como uma pessoa séria, uma pessoa responsável, uma pessoa temente a Deus, um homem, uma mulher de Deus, que ama a Deus, ama a palavra e vive de uma forma pura. Amém? Devemos prezar por isso. O nosso nome, eu digo, vale muito. É uma coisa que eu luto muito, eu sou muito aliciado às vezes no trabalho. Eu partilho as aliciações que eu tenho com o meu boss, que eu trato por boss, né? Eu partilho, aqui está uma a dizer que é para fazermos assim. E na área em que eu estou, o produto em que eu vendo, é muito valioso. É muito, extremamente valioso. São aliciações, não é de 10, 20, 50, 100 mil, 200, não é isso. São aliciações de valores grandes, que em termos normais eu até podia fazer sem ser notado até aquilo que eu fiz, numa boa, mas por causa do meu bom nome, da fama que eu quero ter, da imagem que eu quero ter e do nome que eu prezo, eu procuro evitar isso. É doloroso, às vezes você está aflito, tem vontade, mas não vale a pena, amados. Não suja o seu nome, sua família, ser chamado de ladrão, a pessoa dizer que aquele ali saiu dali porque roubou. Ei, amados. E aí é complicado, é triste. Isso tu perdes toda a credibilidade e todo o valor. Amém? Deus não se alegra com isso. Amados, que Deus possa nos ajudar e nos abençoar. Aqui no fim diz, se há alguma virtude e se há algum louvor, se existe alguma outra coisa além dessas, que louvam o nome do Senhor, que seja bom, que seja proveitoso e edificante para si, então nisso pensai e nisso agi. Não sei se em português existe isso. Pensai e haja. Se houver mais alguma coisa diferente disso, que seja louvável, que glorifique o nome do Senhor, seja positivo, então devemos pensar e agir. Amém? Que Deus possa nos ajudar e nos abençoar. Vamos blindar a nossa mente. Vamos blindar a nossa mente. E aqui nós trouxemos filtros, trouxemos segredos de coisas que nós devemos alimentar a nossa mente, para não permitir que haja brechas de Satanás usando a nossa mente, do mundo influenciando a nós e nós cairmos na desgraça, na miséria. Queremos paz, queremos prosperidade, queremos bênção no Senhor, precisamos de pensar e de viver isso. Amém? Que Deus possa nos ajudar e nos abençoar. Tenha a mente de Cristo. Amém? Vou pedir que a igreja se coloque de pé. Eu não sei se temos aqui algum irmão que está aqui pela primeira vez. Sei que tem irmãos que estão aqui pela primeira vez, que ainda não tomaram a decisão de aceitar a Jesus. Aqueles irmãos que estão aqui pela primeira vez, que ainda não aceitaram a Jesus como seu Senhor e Salvador, pode levantar a mão. Eu quero fazer este convite de aceitar a Jesus, este Jesus que é a verdade, este Jesus que é a vida, este Jesus que nos dá a salvação pela graça por meio dele. Nós só chegamos ao Pai por meio de Jesus. Não há outra forma, não há outro caminho, senão por meio de Jesus. Existe alguém que ainda não aceitou a Jesus, que queira aceitar a Jesus?